foi criado em 2006, né? E quando a gente parou para pensar a respeito da elaboração desse currículo, a princípio ele seria um curso que seria ministrado presencialmente. Então, a gente conversando, a professora Marta, e depois conhecendo a professora Fátima Guerra, nós resolvemos fazer o curso EAD, o curso Reabilita à Distância, e a gente quer explicar um pouco sobre essas teorias, né, de quando se elabora um currículo, quais são as principais teorias existentes, e para que vocês possam entender um pouco também, até porque a gente está estudando isso atualmente por meio do nosso grupo de pesquisa no mestrado. Nós somos professores também da Secretaria de Educação do DF, além, eu sou técnico do laboratório do LaSUS, da UNB, né? O Caio até falou aí que entrega um pouco a idade, quando a gente fala que quem acabou de apresentar aí era aluno, mas eu entrei ainda na UNB quando era aquele jovem aprendiz, aquele programa Jovem Aprendiz, então faz muito tempo, cara, mas eu era... Então, eu queria apresentar aqui que tem o Afonso, a Daniela, a Mara e eu, a gente vai fazer essa apresentação aí para vocês. E, inicialmente, eu gostaria que vocês, podem até usar o celular aí nesse QR Code, e acessassem o Mentimeter, colocando aí 3 palavrinhas-chave do que vocês entendem por currículo, né, para a gente poder visualizar isso aí, quais são as principais palavras que vocês usarão no entendimento do que é currículo, né, para ver se está dentro ou fora do que a gente está querendo apresentar para vocês aí. Dá uns 2 minutinhos. Lembrando que o termo, né, currículo, ele surgiu, os primeiros dados do currículo surgiu lá em 1633, ainda na Universidade de Glasgow. E eu vou trazer aqui a tela para vocês do que vocês colocaram para a gente poder debater e discutir um pouco sobre isso. Conseguiram? Então, eu trouxe aqui a nuvem de palavras, né? E a palavra que mais foi referenciada aí foi resumo, experiência, formação, estudos, histórico. E é exatamente, né? O termo, ele geralmente leva a gente a acreditar, leva a gente a ter uma ideia de que o currículo é exatamente isso, é para você poder organizar ideias, né? Lembra um pouco também grade curricular, disciplinas, atividades, os planos de ensino e também as experiências propostas e vividas pelos estudantes e também pelos professores. Vou voltar lá para a apresentação. E a gente trouxe um conceito que é do professor até da UFG, professor José Carlos Libânio, que ele fala que o currículo é o desdobramento do projeto pedagógico, materializando intenções e orientações previstas no projeto em objetivos e conteúdos. E a gente pretende aqui, dando prosseguimento, exatamente mostrar um pouco das teorias, e eu passo a palavra aqui para a professora Mara Rúbia. Boa noite. Eu estou aqui, tirei foto aqui da nuvem de palavras. É interessante quando a gente olha os conceitos aqui de pessoas de outras áreas, né, que não são da educação. Aí estou olhando aqui a questão da experiência, informação, estudos, resumo, apresentação, né, bem bacana. E aí esse termo currículo, né, tá tudo certo, que eu sempre digo para os meus alunos, não tem nada errado, tá tudo certo, é isso mesmo, essa questão, né, do currículo, o pensamento, ele é bem amplo da questão curricular. Então, a palavra currículo ela é derivada do latim curriculum, né? E ela tem a mesma raiz aí de cursus curriere. Então, significa aí caminho, percurso, curso, carreira, plano de estudos, né? Reunião aí das disciplinas do curso. Então, é este caminho mesmo, né? E nós vamos falar um pouco mais dessa questão das teorias de currículo, do percurso acadêmico, tanto dos nossos alunos da educação básica, né?
como do universitário. Então, a gente vai pensar nessa perspectiva. E é interessante a gente observar que a definição do que vai ser ensinado, né, do que vai ser programado para os nossos cursos, isso tem muito a ver com o contexto histórico que a gente vive, né? O currículo ele não é uma escolha aleatória, né? Ele é uma escolha ali muito bem definida por políticas públicas, por pensamentos. Então, nós, enquanto educadores, estamos nesse contexto, né? Assim como vocês também estão nesse contexto curricular. Então, é interessante a gente pensar nesse caminho, que não é só individual, mas ele é um caminho coletivo também. Então, a própria escolha das palestras é uma escolha curricular, então a gente está aí nesse mundo dessas escolhas. E o porquê dessas escolhas, né? A gente começa a raciocinar sobre isso. E aí, algumas perguntas que a gente faz quando a gente pensa nessa questão de currículo é: qual conhecimento que deve ser ensinado? Porque eu tenho um conjunto de conhecimentos, e dentro dessa escolha, eu vou escolher qual conhecimento. E quando a gente pensa, né, em escolher este conhecimento, a gente pensa assim, que identidade a gente quer construir nesses alunos, né? Então, por que hoje a gente está aqui falando um pouco de sustentabilidade, né? Por que existe o Reabilita? Então, a gente começa a pensar nessas questões. Surgiu há muito tempo essa questão curricular, mas como o Valmor colocou, mas quando a gente pensa realmente, né, nos outros países aí da Europa, Estados Unidos, eles começam a surgir essa questão do currículo, quando esse currículo começa a ser pensado de fato na sociedade estadunidense, né? E aí, por que os Estados Unidos, por que eles começaram recentemente a pensar sobre o currículo? E quando eu falo recentemente, eu falo de 1900 para cá, né? Então, quando a gente fala recentemente, é mais ou menos isso. Quando surge aí essa questão da institucionalização da escola, né, quando a gente amplia essa escola, né, na sociedade americana para muitas pessoas, então essa educação de massa, então eu tenho ali uma grande quantidade de pessoas na escola, e aí, como eu vou, que tipo de currículo, que tipo de aprendizagem eu vou proporcionar para essas pessoas, né? Quando surge também o estabelecimento aí da educação como um campo de estudo científico, como um objeto científico, então a gente começa a pensar também na questão do currículo, né, do que ensinar, e também quando os Estados Unidos eles começam a pensar nessa questão da identidade nacional, porque o contexto de imigração era muito grande, então eu preciso ter um currículo que garanta essa identidade nacional, essa identidade do país, né? E também com a urbanização, com a questão aí do aumento aí da cidade. E aí, neste pensamento dessa educação de massa, e nesse contexto, eles começam a colocar algumas questões sobre a escolha curricular. Então, eu começo a pensar assim, quais são os objetivos da educação escolarizada? Então, são as relações aí dicotômicas, ou seja, eu tenho que formar um trabalhador especializado, né? Ou eu tenho que formar uma questão acadêmica, eu vou focar na questão acadêmica, né? O que eu devo ensinar? Eu devo ensinar as habilidades básicas aí de leitura e de escrita, ou algo mais acadêmico, mais científico? Ou eu tenho que colocar uma educação mais voltada ao trabalho, né? Então, eles começam a pensar, qual seria a finalidade da educação nessa sociedade que a gente pensa aí? A gente vai ajustar essas crianças e esses jovens a essa sociedade, ou a gente quer formar pessoas críticas que repensem essa sociedade, né? Então, começa-se a pensar. Então, assim, a gente vai preparar para a economia ou a gente vai preparar para a democracia? E aí surgem, nesse contexto, alguns autores, né, que tentam dar essas respostas, né, que a sociedade tanto pedia, que a gente trouxe aqui para vocês. O Bobbitt, por exemplo, ele publicou em 1918 um livro que foi muito importante, o livro De Curriculum, e aí ele é considerado realmente um marco, né, nessa questão aí curricular. E aí, só que as respostas de Bobbitt para essas perguntas são respostas bem tradicionais e bem conservadoras, né? Bobbitt, ele considerava realmente a educação como uma empresa, né? Como uma indústria. Então, para ele, o currículo ali está muito ligado a essa questão de objetivos, de procedimentos, de métodos, né? E isso tudo tem que ser mensurado, né? Tem que ser medido realmente toda essa questão desse conhecimento. Então, ele associa muito a questão do currículo ao modelo de Taylor, né? Ou seja, a racionalização do trabalho, ao uso do método científico. Surge também um outro autor que a gente coloca aqui, que é o John Dewey, né? O John Dewey, ele escreve um livro em 1902, que foi um marco importante também, que é A Criança e o Currículo.
E aí o Dewey, ele tinha uma visão um pouco mais, digamos assim, progressista em relação a Bobbitt, né? Ele tinha uma preocupação maior com a construção da democracia. Ele não pensava simplesmente no funcionamento da economia, ele pensava nessa construção de uma democracia. Para ele, a educação não era apenas uma preparação para a vida adulta, né? A educação, ela era um local de vivência prática, ela era um local onde nós iríamos construir ali os conceitos e uma prática democrática, né? Só que os pensamentos de John Dewey, eles não tiveram tanta influência naquele momento como os pensamentos de Bobbitt, né? Aí a gente pensa, por quê, né? Porque Bobbitt, ele, dentro dos pensamentos dele, ele respondia aquilo que os dominantes queriam, digamos assim, né? Por quê? Porque a educação, com os pensamentos dele, se tornaria algo mais científico, né? E era isso que a sociedade daquele momento pedia. E aí o Bobbitt colocava muito que a gente não deveria analisar de forma abstrata a educação. Então, ele colocava o currículo assim, é uma questão de organização, né? É algo mecânico, é uma atividade burocrática. Simplesmente isso é o currículo, né? E aí surge também o Ralph Tiller, e ele escreve um livro que foi muito importante em 1949, que são os princípios básicos ali do currículo. E aí esse modelo de Bobbitt, ele se fortalece mais ainda, né, nos escritos aí, naquilo que Tiller defendeu, né? Então, para Tiller, o currículo era algo estabelecido em torno da ideia de organização, né, e desenvolvimento. Então, eram ideias muito parecidas com essas ideias de Bobbitt. E aí ele tinha 4 questionamentos aí quando a gente pensa em currículo, né? Então, ele falava assim, quais são os objetivos educacionais? Então, traça-se os objetivos. E aí, que experiências educacionais devem ser oferecidas para que a gente alcance esse objetivo, né? E aí, como podemos organizar essas experiências, né? Que seria realmente essa questão da organização curricular. E aí, como podemos ter certeza que esses objetivos foram alcançados? A questão da mensuração, né? Quando a gente pensa dessa forma. E aí, fixa-se essa perspectiva que a gente chamou de perspectiva tradicional de currículo, ou seja, onde eu tenho currículo, ensino e instrução e avaliação, né? Então, aí se fortifica essa questão do currículo que a gente chama hoje de currículo tradicional, que a gente chama, que foi, na época, o chamado currículo tradicional, né? Essa orientação dele era uma orientação comportamentalista, né? Então, e o comportamentalismo, ele se tornou muito forte ali na década de 60, e aí aumentou ainda e fortificou essa questão da educação tecnicista, né? Então, esse pensamento ali, ele se perdurou mais ou menos até a década de 70, né, quando alguns autores, né, alguns estudiosos começaram a contestar e a questionar essa forma tradicional de currículo, que aí a gente teve um movimento que a gente chama de reconceptualização do currículo. Aí um autor que a gente estuda muito, que é o Tomás Tadeu da Silva, nessas teorias tradicionais, ele nos traz algumas palavras ali que a gente pode dizer dessa questão do currículo aí. Então, ele fala que o currículo tradicional é aquele currículo, né, que pensa no ensino, na aprendizagem, na avaliação, na metodologia, na didática, na organização, no planejamento, na eficiência e nos objetivos. E aí, agora eu passo a palavra ao professor Afonso. Bom, dando continuidade aí às ideias da professora Mara e os nossos estudos a respeito das teorias de currículo, que não dá para a gente falar de currículo sem mencionar os aspectos teóricos, porque o currículo ele é demarcado culturalmente, historicamente. Então, essa teoria tradicional de currículo, ela é um elemento de sustentação do modo de produção capitalista, que tem como principais características a estratificação social. E aí, ele é um currículo que tem aporte científico, né? Ele fala que ele é neutro, porque ele está pautado em repassar as ideias que são previstas pela ciência, mas por trás tem as ideologias ali dominantes que são mascaradas, que são negligenciadas, são silenciadas. Então, por que na década de 70, com a reforma da educação brasileira por meio da Lei 5.692/71, trazia no currículo a obrigatoriedade de disciplinas de práticas integradas do lar,
práticas agrícolas escolares, porque tinha uma intencionalidade de formação daquele sujeito para atuação dentro daquela sociedade. Então, esse currículo ele é um elemento de poder, ele é um elemento de regulação das relações sociais, e essa regulação das relações sociais ela é um aspecto extrínseco à escola, ele está fora do ambiente escolar, ele é determinado pelas relações de poder que tem nessa sociedade. E quem é que tem poder dentro dessa sociedade capitalista? A elite, a burguesia. E aí, conforme muito bem colocado pela professora Mara, é que o currículo defendido por John Dewey, dentro de uma perspectiva mais progressista, ele não teve tanta força no Brasil, porque ele nasce dentro de uma revolução burguesa que dá cenário para o nascimento da escola pública, que foi a Revolução Francesa, de onde advém o liberalismo com as suas ideias de liberdade, fraternidade e igualdade. E aí a gente vê muito hoje o discurso da liberdade do sujeito, só que essa liberdade era uma liberdade individual e não uma liberdade social coletiva de reconhecimento de classes e de diferenças, mas dentro dessa perspectiva individualista. Então esse currículo ele colocava como cultura aquilo que era determinado pela elite. A elite era que ia dizer o que era cultura, a elite era que ia dizer o que era importante trabalhar dentro dessa unidade escolar. Conforme a professora Mara colocou, no início da teoria tradicional e na obra de Taylor, houve uma preocupação de materialização de um currículo nos Estados Unidos que fosse fundamentado na cultura norte-americana, para silenciar a cultura dos povos latinos que estavam fazendo o processo de imigração para o desempenho de determinadas funções dentro da sociedade americana. Então, eu colocava uma hegemonia, uma sobreposição de um aspecto cultural em detrimento da outra. E aí, a teoria crítica de currículo, nós temos inúmeros autores, dentro deles, aqui no Brasil, nós temos Paulo Freire, com a ideia de emancipação e libertação, né, que é quando o sujeito ele toma o seu poder de consciência, que ele toma a consciência que ele é explorado duplamente por essa sociedade capitalista, ele é explorado pela força de trabalho e, ao mesmo tempo, o Estado negligencia ele nos seus direitos básicos. Né? Então, ele constrói, vamos usar como exemplo ali Águas Claras, né? Foi trabalhar nas obras dos grandes edifícios, construindo apartamentos de mais de 100 metros quadrados e, de repente, não tem nenhum local para morar. Ele mora ali no sol nascente em um barraco de madeirite. Então, Paulo Freire ele fala justamente dessa consciência coletiva de classe, dessas ideologias que essa sociedade capitalista é fundamentada para que esse sujeito tome consciência e lute pelos seus ideais dentro dessa sociedade. Então, a teoria crítica de currículo, ela faz uma crítica, uma contestação à teoria tradicional. Por que este conteúdo e não o outro? Por que nós temos que estudar dessa forma? Por que o currículo está estruturado dessa forma, se a sociedade majoritária brasileira ela é constituída dentro da perspectiva da diversidade? Por que a cultura, o conceito de cultura é colocado dentro dessa perspectiva? Né? E aí a gente tem um importante teórico dentro dessa abordagem, que é Althusser, que ele fala que a sociedade capitalista ela não encontra sustentação, ela não consegue sobreviver se ela não tiver dois principais aparelhos aí do Estado. Um aparelho ideológico, que é o mais difundido nas teorias, e outro repressivo. E aí, um elemento importante para difusão dessas ideologias é a escola, a mídia, a família e a igreja. E aí a igreja católica ela tem um forte poder e concentra um poder dentro da educação no Brasil. A grande maioria aqui, quem tem a minha idade, um pouquinho mais, se recorda que dentro do ensino religioso a gente via a presença forte da Igreja Católica, os dogmas ali colocados, as ideias fundamentadas. Eu estou falando de uma educação de 1980, e os jesuítas adentram no cenário brasileiro a partir de 1530. E aí a gente vê que até a década de 80 eles exerciam poder, porque esse currículo é um elemento de poder, e a partir do momento que vinha um movimento de reconstrução e discussão de currículo, era ameaçado e entrava em confronto com os ideais da Igreja Católica conservadora. Então, as teorias críticas de currículo, elas voltam-se para as ideias para os conceitos de ideologia, né? Trabalho dignifica o homem, dinheiro não traz felicidade, ali colocados a questão da Igreja Católica, até eu não preciso ganhar muito para ser feliz, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu posso levantar cedo, não ter uma jornada de trabalho para cumprir, eu posso cumprir uma jornada exaustiva de trabalho, mas eu vou estar digno porque Deus vai me dar essa dignidade. E aí, quando vem Karl Marx com o conceito de mais-valia, isso começa a gerar um conflito. E aí, ao gerar esse conflito, ele entra em oposição aos pensamentos capitalistas, porque o conceito de mais-valia é justamente relacionado a isso. Para eu sobreviver,
hoje eu precisaria trabalhar 5 horas por dia. Essas 3 horas a mais que eu trabalho é um mecanismo de exploração que a burguesia tem sobre a minha condição. Quando a professora Mara colocou lá no início, que eles vão selecionar, o sujeito ele vai ter que aprender na totalidade ou só uma parte do conteúdo? Esses teóricos críticos, eles falam que esse conteúdo ele é dado aos sujeitos em doses homeopáticas. Ele não pode conhecer toda a cadeia produtiva, porque se ele conhece toda a cadeia produtiva, ele se rebela contra esse Estado e ele favorece a transformação da sociedade. Então, ele começa a tirar poder. Então, eu doso o conhecimento para que ele tenha limitação e aí vai ter todo o conhecimento à burguesia. Então, as teorias críticas, elas voltam-se para o conceito de ideologia, de reprodução cultural e social. Então, a teoria tradicional não enxerga a escola como elemento de transformação social. O objetivo da escola é manter a sociedade como ela está, harmônica. A harmonia ela vai imperar. E aí a gente sabe que a sociedade é um elemento de conflito, de discussão, de debate. Liga-se também a poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto. Né? O currículo oculto ele era um elemento de violência simbólica, colocado ali por Bourdieu e Passeron, porque ele não estava previsto ali, ele não estava materializado, mas ele era materializado por meio da relação de professor e aluno, ali dentro do cenário pedagógico, por meio das nossas ações pedagógicas, materializando os preconceitos estabelecidos. Então, igual eu mesmo, Moreninho, eu não poderia ser um anjinho na cantata de Natal. Por quê? Porque o anjinho era loirinho do cabelo encaracolado. Então, já era criado esse modelo, esse estereótipo posto ali pela sociedade capitalista consumista e também um movimento de resistência. E aí a teoria crítica, ela foca na questão da coletividade. Eu só consigo lutar pelos meus direitos a partir da minha consciência coletiva, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBT, é que favorece essa discussão e essa tomada de consciência. Ao passo que, a partir da década de 80 no Brasil, surge uma vertente que nasce da teoria crítica, mas dentro de uma nova perspectiva, que ele defende quem é esse sujeito, para quem eu vou ensinar. Enquanto a teoria tradicional dava ênfase ao conteúdo, a teoria pós-crítica questionava por que esse conteúdo e não outro, a teoria pós-crítica ela se preocupava com para quem ensinar. Então, assim como a crítica encontra sustentação nos movimentos sociais, a teoria pós-crítica ela se baseia dentro desses movimentos sociais para trazer a discussão de diversidade, né? Para a construção desse conceito de identidade. Eu sou moreno, minha esposa também, eu tenho 2 filhas. E aí a gente tem muito aquela perspectiva do cabelo da criança. E aí eu percebi muito que minhas filhas ao entrarem na educação infantil na rede pública de ensino, e lá se trabalha muito esse conceito de identidade, ela tem muito fortalecido isso, que ela quer usar o cabelo encaracolado do jeito que é, e ela não aceita fazer escovinha como isso foi tido antigamente, né? Hoje as nossas crianças, elas têm esse conceito muito formado ali, lápis de cor, cor da pele. A minha época, lápis de cor da pele era aquele lápis rosa. Hoje a gente já tem uma série, lápis de cor, tons da pele. Por quê? Nós vivemos em um país diverso. Então, são trabalhados conceitos de identidade, alteridade, diferença, subjetividade. As relações elas não são tidas como uma verdade absoluta. Então, eu tenho o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, que traz a discussão e óticas diferentes de discussão. Significação e discurso, saber, poder, representação, cultura. Então, a gente vê que a cultura ela é discutida tanto na teoria crítica quanto na teoria pós-crítica. E na pós-crítica ela coloca-se o seguinte, não pode haver uma hegemonia entre culturas. Uma cultura não é mais importante que a outra, elas vão dialogar. Então, a cultura que um aluno traz para a escola do hip hop, ela vai dialogar com a cultura da música popular brasileira, do tropicalismo, porque são culturas diferenciadas, e essas culturas é que constituem essa diversidade do nosso país. Trabalha com os conceitos de gênero, raça, etnia, sexualidade, aí é que a gente tem um importante movimento, que é importante a gente frisar, a pedagogia quer. A nossa escola ela nunca trabalhou ideologia de gênero dentro da escola. Aqui a grande maioria tem filhos, né? E quem não tem filhos tem sobrinhos que conviveram. Nenhum professor trabalhou ideologia de gênero dentro da escola. O que nós trabalhamos é o combate a discursos discriminatórios dentro do espaço escolar. E essa discriminação não só ligada à sexualidade, mas ligada à diversidade, à religião, a todos os aspectos para
formar um sujeito, um cidadão participante, atuante dessa sociedade. E o multiculturalismo que trabalha com essa perspectiva da cultura. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Dentro de tudo isso, e voltando lá na nuvem de palavras que vocês colocaram, será que currículo de fato é um resumo? Ou currículo faz parte da minha história de vida? E o currículo é o elemento que me constitui enquanto sujeito dentro dessa sociedade diversa. Então, o currículo ele é um percurso por onde eu percorri, por onde eu caminhei, ora tendo poder de escolhas, ora sendo escolhido aquilo que era trabalhado, aquilo que eu iria ser guiado. E aí eu faço mais uma pergunta. A escola, de fato, é o polo irradiador das transformações sociais? Será que essa escola ela vai irradiar as transformações da sociedade? Aí eu já trago a resposta para vocês. Não. Por quê? Porque, conforme o Valmor colocou aí, o professor Valmor, no início da fala, um conceito do Libânio, o próprio Libânio ele traz que a escola é socialmente determinada. Determinados conceitos e aspectos que são discutidos dentro da escola, ele vem dos movimentos sociais que é trazido. Por que eu discuto gênero? Por que eu discuto raça, etnia, o papel do índio? Porque são questões dos movimentos sociais que foram trazidos para dentro do cenário pedagógico brasileiro. E aí, dentro disso, eu passo a falar agora para a professora Daniela, que vai trazer a visão de sustentabilidade que é trazido dentro dessa perspectiva pós-crítica e que é tratado aqui dentro da nossa escola. Boa noite. Dando continuidade, eu gostaria de iniciar tratando do termo sustentabilidade. A primeira menção ao termo sustentabilidade foi em 1972, em Estocolmo, na primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, desenvolvida pela ONU. E aí, voltando um pouco, gente, eu gostaria de trazer para vocês um pouco sobre a antiguidade. A história humana ela é marcada pela relação entre os homens e os animais. E o Dermerval Saviani, né, um grande escritor, ele nos esclarece que os animais se adaptaram à natureza, mas os homens adaptaram a natureza a si. E nesse momento, gente, nós podemos exemplificar, por exemplo, com o desenvolvimento do fogo, com a descoberta do fogo, com o desenvolvimento da agricultura e também com a chegada da indústria. Lá na Revolução Industrial, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente percebe que a indústria demanda um consumo maior dos recursos materiais, dos recursos naturais. E naquela época, as pessoas pensavam que esses recursos naturais eram infinitos, que poderiam usar sem pensar no dia de amanhã. E aí, com o aumento da população planetária, com o desemprego, com a fome, a pobreza aumentou e começou a inchar as áreas, né, das cidades. E nisso, surgiram algumas revoluções, entre elas a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa veio também o movimento naturalista, onde a natureza era vista de uma outra forma, ela era vista de uma forma que deveria ser contemplada, ela deveria ser cuidada. E aí surgiram os parques, né, que seriam preservados. Exemplo disso, o Yellowstone, nos Estados Unidos. Mas o uso desmedido dos recursos naturais, né, na Europa, na Ásia, na América do Norte, trouxeram grandes danos ao nosso meio ambiente. E com o advento da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, percebeu a necessidade de um órgão que tratasse das relações humanas. E aí, ao surgimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E logo em seguida, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. E em 1962, o livro Primavera Silenciosa, de Raquel Canson, foi um marco para o meio ambiente, porque nele ela esclarecia o uso indiscriminado de agrotóxicos. Já em 1972, com a primeira Conferência das Nações Unidas, onde o Brasil pôde participar,
e teve um grande poder, né, até por causa da Amazônia. Porém, o Brasil, naquela época, deixou bem claro que ele não se incomodava em utilizar os recursos naturais de uma forma desmedida. E aí, em 1980, surge um novo conceito em relação ao desenvolvimento sustentável, que dizia o seguinte, que é preciso um desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente sustentado e socialmente includente. Eles já percebiam que a questão do desenvolvimento sustentável se pautava também na questão da pobreza, que era importante que se cuidasse do povo, que se cuidasse das nações, das outras demandas que as nações traziam. Em 1992, aconteceu aqui no Brasil, né, a conferência do meio ambiente, né, que foi conhecida como Rio 92, foi conhecido como Eco 92, e a partir dessa conferência foram tratadas questões muito relevantes em relação à sustentabilidade, em relação ao meio ambiente. E aí foi elaborada uma agenda, a Agenda 21, onde lá tinham alguns objetivos definindo o que as nações deveriam fazer em prol da melhora do meio ambiente. Em seguida, logo após a conferência da Eco 92, foi estabelecido o Tratado de Educação Ambiental para os países, né? E nesse tratado se previa a responsabilidade global. Nele dizia que nós precisamos entender que as nações, elas não devem ser definidas pela geografia, que tem que haver um intercâmbio, que fazemos todos parte de uma população planetária, e essa população tem que trabalhar em prol da sustentabilidade. Já em 2000, com a Carta da Terra, né, houve também algumas mudanças no sentido de ter mais cuidado com a integridade ecológica, buscar justiça social e econômica, defender a democracia, não a violência e sim a paz. A diversidade foi olhada com outros olhos, né? Como o Afonso até colocou aí, essa questão do respeito ao outro, do respeito ao ser humano, da aceitação às escolhas do outro. E aí, gente, já em setembro de 2015, nós tivemos a Agenda 2030, onde 193 nações participaram. Foi uma ação promovida pela ONU em Nova York, e lá foram estabelecidos 17 objetivos, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, nos quais foram estabelecidos também 169 metas a serem efetivadas. Mesmo sabendo da dificuldade, né, se estabeleceu que daqui a 15 anos, na época, né, que era 2015, as nações teriam 15 anos para promover essas ações. E aí foram vários objetivos, né? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias, meios de implementação. E aí a gente se pergunta assim, que ligação tem com o currículo? Né? Como a Mara colocou, como o Afonso também colocou, o currículo ele atende uma demanda da sociedade. E quando esse currículo prevê ações de desenvolvimento sustentável, quando esse currículo prevê respeito a diversidades, provavelmente a nossa nação terá um crescimento enquanto ser humano. E é triste ver hoje, né, nós podemos perceber que nós temos uma legislação vigente,
que pensa no desenvolvimento sustentável, né? Nós temos aí a Lei 9.795 de 1999, que traz algo sobre a sustentabilidade. Temos as diretrizes nacionais de educação e ambiental. Temos a resolução número 2, de 15/6/2012. Porém, a nova resolução, que saiu no dia 20/12/2019, apenas faz uma menção na competência 10 do documento. E aí a gente percebe o retrocesso da nossa educação. E a gente percebe que a sociedade tem grande influência no nosso currículo. A nossa economia influencia o nosso currículo, os nossos governantes. Essa semana, não sei se vocês viram, mas passou na televisão, sobre a licença ambiental, né? Que estão querendo voltar para que não haja mais a licença ambiental. E isso é um retrocesso, como tantos outros que a gente tem visto aí, como, né, as queimadas na Amazônia, o desrespeito aos povos indígenas e tantas outras coisas. Mas cabe a nós, enquanto professores, enquanto alunado, seja da pedagogia, seja da arquitetura, lutar contra essas ações. E aí nós pensamos na questão, né? Aí tem a questão das políticas públicas que precisam ser intensificadas, a gestão universitária, porque nós sabemos que nos cursos universitários, a disciplina educação ambiental, ela vem, às vezes, como disciplina obrigatória ou optativa, às vezes vem nos cursos de extensão, ou como eixo transversal. Na educação básica, ela vem como eixo transversal, perpassando por todas as disciplinas, mas é importante que a gente entenda que esse trabalho sobre a sustentabilidade, sobre a preservação da natureza, sobre o respeito com o outro, ele precisa ser introduzido no currículo e ele precisa ser tratado desde a educação infantil. E mais, que precisa haver uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Porque se houver uma articulação, com certeza, nós teremos teorias voltadas para esses temas. E quando a gente fala ou pensa na sustentabilidade, a gente precisa pensar, refletir e agir. Lembrando sempre que ser sustentável é fazer escolhas que favoreçam aos outros. Eu não posso pensar no individual, mas eu preciso pensar no coletivo. Eu preciso pensar que quando eu faço a minha coleta de lixo lá na minha casa, separando o lixo reciclável do lixo orgânico, eu estou pensando coletivamente. Quando eu fecho a minha torneira, quando eu não abuso do consumo de água, quando eu utilizo a energia com cuidado, eu estou pensando no coletivo. Então, a sustentabilidade, ela precisa ser uma escolha, mas uma escolha que não favoreça somente a mim, mas aos que estão à minha volta. É isso. Vou passar para o... Muito bem, professor Daniela. A gente até vai trazer aqui alguns exemplos também de algumas práticas pedagógicas, né, dentro das escolas do Distrito Federal. Então, a Mara vai trazer aqui o exemplo de uma escola onde ela atuou, que trata com a alfabetização ambiental, né? Mara, pode falar um pouquinho, por favor? Isso. Essa escola é igual a palestra anterior, eu falaria 2 horas sobre ela, mas eu vou falar aqui resumidamente, porque eu sou apaixonada por essa escola. Essa é uma escola de Samambaia, né? Então, eles começaram a pensar essa questão da alfabetização como um pré-requisito para a alfabetização ambiental eficiente, né? Então, houve um processo histórico e um processo de construção desse conhecimento, né? E aí a gente pensa, não sei se todos aqui são de Brasília, mas a gente, para entender um pouquinho Samambaia nasceu de uma necessidade, né, de expansão aí de Taguatinga e Ceilândia e da erradicação de algumas invasões. Então, surge essa cidade. A população inicialmente lá, né,
se a gente for pensar estatisticamente. Era uma população de baixa renda, né? Nós não tínhamos lá no início totalmente o saneamento básico, então não era tudo asfaltado, eles não tinham essa questão da coleta seletiva, né? E com isso, eles adquiriram alguns hábitos naquela comunidade de jogar lixos lá em entulhos, né? Em alguns espaços vazios, colocar fogo, enfim. A escola, né, inserida neste contexto, e nesse contexto de educação, e nesse contexto de sustentabilidade, começou a pensar sobre essas práticas, porque eles perceberam que até mesmo dentro da escola, porque havia espaço, então os próprios funcionários às vezes juntavam o entulho, colocavam fogo, então eles começaram a pensar, né, como que a gente pode desenvolver um projeto em que a gente tenha uma escola sustentável, em que a gente vista essa camisa da sustentabilidade e que a gente provoque uma mudança na comunidade, porque a partir do momento que você trabalha isso com as crianças que ali estão, uma escola com 650 crianças, quer dizer, você trabalha isso com essas crianças vão difundir esse pensamento para a comunidade, né? No início não foi fácil, realmente, então foram aí 3 etapas de trabalho, 3 a 4 etapas de trabalho, e aí eles pensaram primeiro na questão da formação, porque não adianta eu falar, agora eu vou ser sustentável, tá? Então vamos ler sobre o assunto, vamos estudar. Então eles fizeram aí todo um estudo dessa questão da sustentabilidade, fizeram um diagnóstico ambiental, um coletivo mesmo da escola, né, com auxílio de outras pessoas, então apresentaram aí a produção de resíduos sólidos, identificaram os espaços para aproveitamento dos resíduos orgânicos, né, quantificaram a necessidade de lixeiras para coleta seletiva. Numa segunda etapa, eles aproveitaram projetos anteriores, mas que não tinham sido bem-sucedidos, mas que algumas situações ali poderiam ser aproveitadas nesse projeto, e buscaram também parceiros ali, como IBRAM, IBAMA, empresas particulares, ONGs, né? Numa terceira etapa, começaram a avaliar, então, constantemente, construindo e avaliando essa construção. E aí, esses ciclos biológicos aí, eles foram estudados ali a partir do desenvolvimento das sementes, né? Até mesmo a sua colheita e até mesmo aos seus restos. Então, eles começaram a trabalhar essa questão aí dentro da escola. Então, hoje lá nós temos a agrofloresta, nós temos os viveiros, nós temos o minhocário e essa conscientização. Então, tudo que a criança tem está lá lanchando, todo o resíduo lá, aquilo é colocado em algum lugar para ser reaproveitado, né? Eles costumam colocar lá no projeto deles, que eles realmente estudaram a questão do reciclar, que é voltar ao ciclo, né? Então, aquilo volta a ser alimento, aquilo volta a ter uma certa produtividade. Então, tudo isso é estudado dentro da alfabetização. Então, as palavras, tudo a alfabetização deles é dentro dessas palavras e dessa realidade aí da sustentabilidade. E uma coisa interessante é que algumas escolas, né, como a gente é uma cidade ali que começou assim muito rapidamente, tem alguns problemas e que precisam ser reconstruídas ou precisam às vezes ser reformadas, e essa escola agora está na previsão de ser derrubada e ser construída novamente. Então, a comunidade gostou? Gostou. Mas eles começaram a questionar, porque isso se difundiu. Inclusive, nessa avaliação, que eu até esqueci de comentar, eles fazem avaliação até com os alunos que já saíram da escola, porque esse projeto tem mais ou menos, começou em 2011, então ele tem aí mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos, né? Que começa a pensar até ser implementado. Então, eles começaram a avaliar. Então, hoje a comunidade já está em cima. Tá, vão construir uma escola? Sim, mas a gente quer que aproveite os nossos espaços, que seja organizado de acordo com tudo que a gente criou, com tudo que a gente construiu, né? Não é simplesmente construir uma escola linda e colocar na televisão, não. Essa escola, né, essa construção, ela tem que estar adequada a esse conceito de sustentabilidade, a toda essa construção feita pela comunidade e pela escola, né? Pelos profissionais da escola com os estudantes. Esse outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né, é de uma escola também que é muito interessante, inclusive o Thiago colocou o link aí no chat para vocês. O chat é um Jamboard que serve para vocês colocarem perguntas, colocarem algum comentário sobre a apresentação, e eu coloquei também o link de um vídeo do YouTube dessa escola, do Agro-Urbano IP. Essa escola é muito interessante, foi premiada devido às suas práticas sustentáveis, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, eles têm lá. Eles têm essa exposição permanente de tecnologias sustentáveis. Essa escola, inclusive, ela foi criada dentro de um assentamento
é uma área rural, é localizada entre duas nascentes, que essas nascentes fazem parte da microbacia do Lago Paranoá. Ela foi criada em 1986, essa escola, e tem várias atividades, várias práticas sustentáveis. Então, o professor Leonardo Ratano, que é responsável por essas experiências, junto com os estudantes lá, ele criou filtro para água cinza, ele criou mini estação de tratamento de esgoto, porque é uma área que não tem tratamento de esgoto, nem água encanada. Então, tudo isso ele implementou na prática com essa exposição que fica permanente. É uma pena que não está podendo visitar, mas o vídeo é bem interessante porque ele explica tudo isso. Então, ele tem captação de água de chuva, ele criou também uma agrofloresta com espécies que sirvam também para ajudar na parte financeira das pessoas que atuam na região. Então, é uma escola que é bem interessante também de se conhecer. Então, ele trabalha também as preocupações com agrotóxicos da região, porque como é uma área rural, tem muitas áreas de chácaras, e ele trabalha também essa questão. Enfim, é uma escola que vale muito a pena conhecer, bem interessante mesmo. E aí, eu sei que está todo mundo cansado já aí também, né? Mas eu queria falar um pouco também sobre esse processo formativo, né? Que ela influenciou a mim também como técnico da UNB, né? A gente trabalha dentro de um laboratório no LaSUS que ela é multidisciplinar, mas além de ser multidisciplinar, ela é transdisciplinar, né? Eu aprendi isso recentemente numa disciplina que eu estudei, que a transdisciplinaridade é mais importante até, porque a gente consegue juntar tudo que aprende, né? E o curso Reabilita traz isso, né? Eu até citei no início que o Reabilita tinha os encontros presenciais, né? E devido à pandemia não foi possível fazê-lo. O curso Reabilita era um curso que, quando foi criado para ser um curso em educação à distância, mas obrigatoriamente a UNB exige a parte presencial. Infelizmente, hoje todas as atividades estão sendo autorizadas a serem remotas devido à pandemia, então a gente não está descumprindo nenhuma regra também não do Reabilita, né? Mas eu queria falar que a gente tem os encontros presenciais que os alunos têm aulas conhecendo alguns monumentos de Brasília, né? São atividades bem interessantes, porque você faz um passeio turístico e tem essa parte de encontro, confraternização. E dentro do LaSUS, a gente também tem essa preocupação com a teoria pós-crítica também, né? Não só falando da sustentabilidade ou de temas relacionados à arquitetura e urbanismo, como habitação, sobre meio ambiente, sobre urbanismo, mas também a gente traz temas, né, discutimos também temas sobre alimentação saudável, sobre arte, sobre cultura, né, sobre desigualdades na educação, trouxemos exemplos de pessoas que a gente precisa conhecer de perto como é que vivem a questão da mobilidade. Então, são trabalhos que ajudam a gente também nesse nosso processo formativo. Então, nós trouxemos exemplos do processo formativo escolar e também o processo formativo que não precisa necessariamente estar sentado no banco, na sala de aula, como é o caso das lives que a gente realiza tanto no Instagram quanto no YouTube, visando esse processo, né? E de todo mundo. Acho que era isso aí. A gente tem que agradecer nossas orientadoras também, não pode deixar de deixar aqui o nosso agradecimento. E deixamos nossos contatos. Eu gostaria que vocês não deixassem também de preencher lá o Jamboard com os comentários, com as perguntas. Tem até uma pergunta aqui do professor Caio para o professor Afonso, que ele pergunta aqui, Afonso, que se a escola não é Você quer fazer, Caio, a pergunta? Pode falar aqui. Se a escola não é irradiadora, ela pode passar a ser irradiadora, né? Isso, parabéns, gente. Eu tive o privilégio de ver 2 vezes. Eu não vi 2 vezes, que a primeira vez foi bem rápida. Agora eu vi É muito enriquecedor ouvir outra área, né? E a professora Marta, quando concebeu o Reabilita, trouxe a primeira disciplina do curso, que é a professora Maria de Fátima, que está até hoje, né? É o grupo da resistência do Reabilita. Desde o começo a gente faz questão de abrir o curso com a educação. Eu acho que é bem... E aí eu queria saber muito, fiquei na dúvida, Afonso. É pergunta de plateia mesmo. Aí você falou que a escola não é. A escola, eu entendo que a escola é a universidade. Não é, tem suas limitações, mas pode passar. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa escola? Cumprir o artigo 205 da Constituição Federal, que diz que a
Educação, Tá direito de fácil. todos, Tá fácil. Cumprir o artigo do tá Estado fácil. da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Vou usar um exemplo clássico, educação inclusiva. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos políticas públicas de educação inclusiva da pessoa deficiente, de acesso ao currículo, de toda a forma de atendimento, só que faltam as outras políticas públicas. O que compete à saúde, o atendimento psiquiátrico dessa criança, o atendimento da Secretaria de Trabalho, de inserção dele dentro do mundo do trabalho, de formação, de qualificação, da ação social. Então, dentro do currículo em movimento da Secretaria de Educação, a gente chama ele em movimento porque a criança está em constante movimento, colocado de uma formação integral desse aluno. Ele não é só cognitivo, ele é afetivo, ele é social, o desenvolvimento de múltiplas inteligências. E essa educação integral, ela passa por princípios de educação integral. E um dos princípios é o que é a intersetorialização, que é a criação de políticas públicas intersetoriais no âmbito do governo para favorecer essa formação ampla. A professora Mara deu exemplo, Escola Classe 410 de Samambaia, né? Que ela fala da comunidade, que é a construção de uma escola sustentável, de uma escola que respeite o projeto e a identidade daquela comunidade, mas que até o presente momento não saiu do papel. E aí, vocês que são do curso de arquitetura, é importante trazer essa discussão. A Secretaria de Educação, ela trabalha com lotes de projetos arquitetônicos, então a gente vê que a maior parte das nossas escolas, elas copiam o modelo de presídios da França, né? Geralmente, ela é um quadradão, com um bloco inferior, um bloco superior, criado por blocos, e ali com muito controle dentro dessa mobilidade. E aí, por que não tem um projeto arquitetônico adequado à realidade da escola classe 410? Porque a Secretaria de Educação, dentro do seu corpo administrativo, não tem quantidade de arquitetos suficiente para fazer o projeto dessa escola. Eu mesmo fui diretor de uma escola pública no Recanto das Emas, que inclusive ela foi um projeto de extensão com a universidade, que é Universidade Escola Sem Muros. É uma escola que ela não tinha muro, em uma comunidade muito carente, mas que com um projeto arquitetônico fantástico, com laboratório de ciências, laboratório de arte, sala de leitura, com espaços de convivência para os alunos. Mas foi uma exceção dentro da rede pública. Então, a gente precisa, sim, juntar forças para que essa escola seja um polo de irradiador de transformações sociais, mas ela sozinha ela não consegue favorecer, ela precisa de outros aparelhos, de outros espaços sociais, de outros profissionais, para fazer essa construção coletiva. Espero que eu tenha respondido sua dúvida, professor. Sim, respondeu sim. Já convido já falei isso para ela, falo aqui em público, a Mara, a gente fazer uma conversa especialmente das escolas bioclimáticas. Dentro do LaSUS a gente tem um projeto que eu coordeno, chamado Escolas Bioclimáticas. A gente tem muito equipamento, né, muita infraestrutura para monitorar, avaliar, medir, porque além de arquitetos, somos pesquisadores, né? Então a gente trabalha com essa análise, a gente tem aparelhos de medição térmica, de higrotermia, né, umidade, temperatura, ventilação, e com mais cuidado na pandemia, quando puder visitar, a gente vai conversando, porque alguns doutorandos, mestrandos e PIBICs trabalham com esse tema, e é muito importante a gente contribuir dessa forma, né? Arquiteto, viu, Afonso, é mais difícil, a gente tem esse esforço, né? São muitos colegas, mas a carga horária da pós-graduação é muito grande. E essa parte da pesquisa é muito esquecida, né? Vocês são pesquisadores da educação e entendem como é importante a gente valorizar a pesquisa nesse momento. Então, a gente está com a infraestrutura aí disponível, vários bracinhos aí, vários orientandos que a gente pode crescer o projeto das escolas bioclimáticas. Então, fica o convite. Parabéns, gente. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, Caio. Obrigado. Acho que o pessoal está um pouco com timidez aí de preencher o Jamboard, mas queria que vocês participassem aí. Vou até mostrar aqui o quadro. Ó. É só clicar aqui numa nota adesiva e podem inserir o comentário de vocês sobre a palestra, alguma pergunta que queiram fazer. Olha aí, ó. Então, o nosso quadro está sendo construído e depois a gente vai disponibilizar aí esse quadro para todo mundo, tá bom? É isso. Alguma dúvida ainda? Alguma pergunta, gente? Excelente, Valmor. Eu abri o microfone aqui para puxar, então. Gente, respondam lá o Jambu, é muito importante para eles, tá? Eles pegam essas pesquisas, essas perguntas de vocês e contribuem para as pesquisas deles, então é bastante interessante vocês participarem.
Tá? Eu vou pedir, então, a gente está encerrando o nosso primeiro dia, estamos aqui ainda com o Valmor, com a equipe dos professores da Faculdade de Educação, com o Caio, com o Thiago, com a professora Marta. Eu vou pedir que todo mundo ligue a câmera para a gente tirar aquelas fotos finais, assim, de finalização do primeiro dia. Infelizmente, a gente não consegue fazer aquele abraço coletivo que a gente fazia no nosso encontro presencial, mas a gente faz um abraço coletivo, então, nesse momento virtual, que é o que a gente está vivendo, tá? Então, agradeço que todo mundo abra as câmeras aí para a gente poder ir tirando umas fotos. Todo mundo tira foto, manda lá no grupo.